tarde a todas e a todos. Nós, então, vamos começar a parte da tarde do seminário A Prisão Provisória no Rio de Janeiro, em São Paulo, que está sendo promovido pela Rede Justiça Criminal com o apoio da Open Society. E nós agora, a primeira mesa dessa tarde, se chama o Trabalho Policial nos Casos de Flagrante. Nós temos como a apresentação da Gorete Marques, que é a pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Ela também é doutoranda também na USP, também integra a Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos e a ACAT, a Ação dos Cristãos para a Abolição da Tortura. Nós temos aqui também o professor Inácio Cano, que é vice-coordenador do Laboratório de Análise da Violência da UERJ, no Rio de Janeiro, um parceiro das organizações de direitos humanos, não só do Rio, mas também de vários outros estados do Brasil, nessa área de segurança pública e de sistema prisional, né? As pesquisas do professor Inácio, elas subsidiam, elas dão um aporte muito importante para o trabalho militante que a gente faz em direitos humanos no Rio de Janeiro. Mas também aqui em São Paulo, ele teve um trabalho fundamental, por exemplo, na questão dos crimes de maio, né, com uma pesquisa que foi publicada pela Conectas, com uma análise do professor Inácio. Temos aqui também o doutor Orlando Zacconi, que é delegado da Polícia Civil no Rio de Janeiro, que também tem sido um parceiro muito importante. O doutor Zacconi implantou no Rio de Janeiro um projeto Carceragem Cidadã, que promoveu uma aproximação dos movimentos sociais e populares com a questão prisional, também trazendo para dentro das prisões, das delegacias, né, no Rio de Janeiro, a questão do debate sobre a questão da saúde, da assistência jurídica, né, aos presos provisórios. Então, acho que a gente vai ter uma tarde rica aqui com pessoas, né, que têm feito um trabalho muito importante. Nós vamos começar com a exposição da Gorete, que vai ter 20 minutos para a sua apresentação. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes. Boa tarde. Também aos membros da mesa. E dizer que esse é o momento propício para a gente falar sobre a questão do trabalho policial nos casos de flagrante. É importante destacar a centralidade do papel da polícia quando falamos de prisão provisória, especialmente porque a maioria delas provém de flagrantes realizados pela polícia. Nosso objetivo nessa mesa vai ser traçar um diagnóstico e formular algumas questões para o debate. Veremos que a forma como a polícia atua nos flagrantes vai influenciar de forma preponderante os rumos que os processos vão seguir ao longo do sistema de justiça criminal. As pesquisas e os projetos desenvolvidos pelas entidades da rede de justiça, inclusive já citados aqui pela Julita, no horário da manhã, vão mostrar justamente o quanto essa atuação interfere nos processos judiciais. As questões que serão trazidas e apresentadas são diagnósticos comuns que surgiram das pesquisas. Apesar de terem fontes e recortes diversos, elas se complementam e nos ajudam a refletir não só sobre o funcionamento do sistema de justiça, mas também e especialmente sobre o trabalho da polícia. Rapidamente, gostaria aqui de citar para vocês algumas das pesquisas. Eu vou ver se funciona. Acho que não. Foi? Tá. Aí, quem quiser, de repente, ir à plateia para... Enfim, então esse é um dos objetivos que a gente traz nessa mesa temática. Citando aqui algumas pesquisas, acho que a Julita já fez as considerações pela manhã, só retomando um pouco, a gente tem a pesquisa desenvolvida pela Associação pela Reforma Prisional,
o impacto da assistência jurídica a presos provisórios, um experimento na cidade do Rio de Janeiro, que também foi descrito pela manhã. A gente tem a pesquisa do Núcleo de Estudos de Violência da USP, chamado Prisão Provisória e Lei de Drogas. Esse trabalho ele é muito mais focado na questão dos autos de prisão em flagrante. Então, a fonte da pesquisa foram os autos, mas também contou com entrevistas realizadas com defensores, promotores, policiais civis, militares e juízes. A próxima pesquisa também, terceira Justiça, presas e presos provisórios na cidade de São Paulo, desenvolvida pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania pela Pastoral Carcerária. Da mesma forma, traz elementos muito importantes e que tanto a pesquisa desenvolvida pela ARP quanto pelo ITTC e pela Pastoral, traz o relato dos presos, que é algo que a gente não teve nos autos de prisão em flagrante. Então, por isso que eu digo que essas pesquisas elas se complementam, né? A gente consegue ter um olhar um pouco mais amplo sobre qual é o perfil, não só qual é o perfil desses flagrantes, mas como eles vão se desenrolando ao longo do sistema de justiça criminal. E, por fim, a gente tem a pesquisa Prisões em Flagrante na cidade de São Paulo, desenvolvido pelo Instituto Sou da Paz. Também teve como foco os autos de prisão em flagrante, só que, diferente do trabalho desenvolvido pelo NEV, eles abordaram os flagrantes de crimes dolosos ocorridos na capital, com exceção dos crimes contra a vida ou previstos na Lei Maria da Penha. Então, a partir dessas pesquisas, né, o que a gente pretende fazer agora à tarde é traçar diagnósticos, né, não vou ficar aqui citando os dados, eu recomendo que as pessoas leiam todas essas pesquisas, porque até pelo tempo a gente tem que recortar de forma muito sucinta, mas todas elas têm uma riqueza de informação necessária, ainda mais num cenário como o de justiça, que a gente sabe as dificuldades que a gente tem de acessar esse tipo de informação no Brasil. Bom, um dos primeiros diagnósticos comuns que cada uma das pesquisas apresenta é justamente essa questão do perfil das pessoas presas em flagrante, né? Em sua maioria são jovens, têm 18 a 25 anos, pardas e negras, com pouca escolaridade, a maioria não completam o ensino médio, exerciam atividade remunerada precária e informal e dependiam de assistência jurídica da Defensoria Pública. Com relação à abordagem policial, o interessante é que, como eu disse, as pesquisas desenvolvidas pela ARP e pelo ITTC e a Pastoral Carcerária trazem o relato dos presos com relação ao que aconteceu no momento do flagrante, né, no momento da prisão. Então, por exemplo, na pesquisa no Rio, os presos, ao responderem o survey, disseram que quase metade deles diz ter sofrido algum tipo de violência no momento da abordagem, sendo que 1/3 disse ter sofrido mais de uma violência. As pessoas presas em flagrante foram as que mais relataram situações de violência. E 64,4% dos entrevistados afirmaram ter sofrido violência, algum tipo de violência, eram pardas ou negras. Em São Paulo, o cenário é muito semelhante. A gente tem, pela pesquisa desenvolvida pelo ITTC e a Pastoral, que também aplicou questionário aos presos, mais de 70% deles disseram que foram vítimas de violência policial no momento da prisão. E nas prisões em flagrantes realizadas pela Polícia Militar, a maioria dos homens e das mulheres afirmaram ter sofrido algum tipo de violência. E aí, dentre os tipos de violência, estão agressão verbal, agressão física, ameaça com arma e ameaça sem arma. Aqui eu trago para vocês alguns relatos interessantes dessa pesquisa, que são práticas recorrentes que apareceram nas narrativas dos presos. Então, tem uma modalidade de violência que chama zigue-zague. O motorista da viatura policial faz manobras bruscas com o veículo, enquanto a pessoa algemada, com as mãos para trás, vai batendo a cabeça e o corpo no porta-malas da viatura policial, onde se encontra solta. Isso foram vários relatos do mesmo procedimento. Outro procedimento comum relatado pelos presos: micro-ondas.
preso fica preso, a pessoa presa permanece sem água, no interior da viatura, por longas horas, debaixo de sol e com as janelas fechadas. Uma série de outras ocorrências, né, outros tipos de violência são relatados. E é interessante que aparecem, por exemplo, a questão do flagrante forjado, a questão da invasão do domicílio, né? Então, o relato dos presos é bastante rico, porque nos autos a gente não vai ver isso. Apesar de suspeitar que isso aconteça, né? Só para relatar um caso, eu estava lendo um dos autos, e aí, no auto, o policial militar dizia que a pessoa estava machucada porque caiu quando fugia. Aí, né, até dizer que podia ser, podia não ser, quer dizer, você não tem evidência. A pessoa está com hematoma, né? E aí, como a palavra do policial ela tem um poder, diria, fantástico no auto, é possível que essas violências que só aparecem em pesquisas que tiveram acesso direto aos presos tivessem ali presentes nos autos mais mascaradas. Bom, aí a gente chega na questão também da entrada franqueada, que foi algo identificado tanto pela pesquisa do Instituto Sou da Paz, como na pesquisa do Neve e nas demais pesquisas. De acordo com a pesquisa do Sou da Paz, 8% dos casos, e aí são todos aqueles casos que eu disse inicialmente, houve entrada franqueada. Eu vou explicar o que é essa entrada franqueada. Já na pesquisa do Neve, a gente também teve essa informação em 17% dos casos. E essas entradas geralmente ocorrem sem mandato judicial. Entrada franqueada, mais um relato aí de campo. Quando eu estava lendo os autos e vendo essas situações, me era muito interessante observar a forma suave como esse relato era feito. Então, recebemos uma denúncia anônima, fomos à residência da pessoa, chegando lá, ela autorizou a nossa entrada e encontramos drogas. Franqueou, né? Franqueou a entrada e assim nós encontramos droga. Que fantástico! Se eu tivesse droga na minha casa, eu jamais ia deixar um policial entrar. Né? Agora, o interessante também é que desses 17% de casos de entrada franqueada, no caso da pesquisa do Neve, que diz respeito só a tráfico de drogas, 5% as pessoas foram abordadas na rua e levaram o policial para casa. Então, né, mas como eu disse, isso passa ao largo, né, nos autos de prisão em flagrante. É como se a coisa fosse absolutamente tranquila, né? Predominância de flagrantes realizados pela PM. Então, a maior parte dos casos de flagrantes é feito em patrulhamento de rotina, em via pública, e sempre é recorrente ver, né? Então estávamos nos relatos dos policiais, né? Estávamos em patrulhamento de rotina, quando avistamos um sujeito em atitude suspeita e fomos abordar e ele estava lá ou com um objeto roubado ou com a droga, enfim. A questão da atitude suspeita, talvez depois no debate a gente pode né, talvez a contribuição também dos debatedores, mas é uma coisa bem genérica, né? E que não é questionada também em nenhum momento. Poucos casos foram motivados por investigação da Polícia Civil. Isso também aparece bastante nas pesquisas, né? 4% dos casos, em geral, tem alguma motivação de investigação. O resto é nesse formato que a gente mencionou, ou patrulhamento de rotina, ou denúncia anônima. E aí, com relação à denúncia anônima, cabe aqui também uma nota de rodapé, que geralmente nos autos, nos relatos dos policiais, eles diziam que tinham recebido uma denúncia anônima, mas não tinha cópia, nenhum registro que indicasse o recebimento dessa denúncia anônima. Então, ficava uma coisa muito estranha, né? Assim, e também outro objeto de nenhum questionamento por parte dos operadores. E como nós entrevistamos policiais, na Polícia Militar existe uma parte da corporação que chama P2, que é a Polícia Velada. E essa Polícia Velada, ela faz como um trabalho de inteligência da Polícia Militar. Ou seja, se um policial militar
no trabalho de rotina, vê alguma situação suspeita e tem uma informação privilegiada sobre uma ocorrência que vai acontecer, ele não vai dar essa informação para o policial civil. Ele vai pegar essa informação e passar para o P2. O P2 vai fazer a investigação para fazer o flagrante. E esses policiais diziam que eles faziam a denúncia anônima. Então, eles sabiam que ia acontecer alguma coisa e eles faziam a denúncia. Mas isso só aparece, claro, nas entrevistas. Né? Nos autos é como se o universo, né, fosse pacífico e tranquilo. Outra constatação. A precariedade dos autos de prisão em flagrante. Bom, a falta de produção de provas, nos casos de flagrante, é irrisória. Porque a maioria acredita que já está tudo pronto. Né? Você tem a autoria, está lá, está o preso. Né? Você tem a materialidade ou o objeto, né, roubado, ou a prova com laudo de constatação de que é prova. E você tem o policial dizendo que viu, que pegou, enfim, né, que vincula aí a culpa do acusado. Então, eles não têm esforços a produzir outras informações, buscar outras testemunhas, enfim, a gente não vê isso ao longo dos processos. Praticamente, o inquérito policial nada mais é do que o que está no auto de prisão em flagrante. A predominância dos policiais como testemunhas. Também outro dado recorrente nas pesquisas. Mais de 70% deles é só o relato do policial no momento do flagrante. E, assim, é claro que o policial não vai relatar o caso segundo a sua versão. Né? A maioria dos acusados ficam calados no distrito policial. Então, o que acaba constando mesmo nos autos é a versão do policial. Aí a gente chega num outro ponto, que está tudo relacionado, se a gente for pensar, né? A questão estrutural e conflitos institucionais. Nas entrevistas com os policiais, eles reclamavam muito que existia uma defasagem do plano de carreira entre eles, condições de trabalho, falta de investimento em inteligência e tecnologias de informação, que os distritos policiais nada mais eram do que clínicas gerais, ou seja, elas tinham que atender a todos os tipos de ocorrência, então elas não tinham condições de investigar todos os flagrantes que chegavam. E existe um conflito latente entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, que não é de hoje, é desde 1900 e bolinha, e que hoje em dia parece estar aparentemente atenuado, mas não está. Porque, como eu disse e relatei a questão do P2, o delegado fica P da vida, fica P2 da vida, exatamente, porque ele está fazendo o trabalho que não lhe compete. Né? Então, fica uma briga ali institucional, velada, e que era até interessante, porque a gente via autos de prisão de flagrante feito pela Polícia Militar de grandes carregamentos de droga. Falava, nossa, tropeçou assim? Deu sorte, né? Pegou o cara, deu sorte de fazer a revista num carro que estava premiado. Né? Então... Bom, aí eu acho que aí a gente chega num ponto crucial das pesquisas, que é a conivência do sistema de justiça com relação a esse trabalho. Porque tudo isso que eu relatei, a entrada franqueada, abusos e violências, predominância de testemunhas policiais, precariedade dos autos, não são questionados. Passam ao largo de qualquer tipo de questionamento. E aí, o que a gente via com frequência? Decisões genéricas sobre a manutenção da prisão, ou seja, já dá de barato que o que está no alto é o certo, né? Então, não, o cara é culpado mesmo, e aí, quando chegar na vara, vê se é culpado ou não é, mas aqui ele vai ficar preso. Justificativas, fundamentações muito precárias, né? Aquela coisa meio carimbo mesmo, né? As pesquisas mostraram que era só mantenha-se preso, ordem pública e tudo mais, e nenhum aprofundamento sobre o caso. Né? A forma como se deu o flagrante, né? Em que circunstâncias. Eu me lembro de um caso que a gente também
pegou, que o juiz do DIPO, ele manteve a prisão e foi o promotor que viu que o laudo de constatação da droga deu negativo. Falei, gente, é um absurdo, né? Aí é mais do que provado que é só o carimbo mesmo, né? Então, o que demonstra já, né, que toda essa questão do trabalho que vem sendo desenvolvido pela polícia acaba tendo também uma conivência do sistema de justiça. E aí a gente chega novamente nessa questão da manutenção das prisões, mesmo quando não há necessidade. Como relatado aqui pela manhã, pela Julita, né, a dificuldade imensa que os projetos que trabalharam assistindo a esses presos tinham para conseguir o relaxamento da prisão ou a liberdade provisória. Né? Era uma coisa assim, levantar todos os documentos para provar algo que na lei não está assim, precisa ter residência fixa, precisa ter um emprego, precisa para estar livre. A lei não diz nada disso, mas eles exigem tudo isso como se fosse algo necessário. E aí, aqui, mais uma provocação, né, para a gente começar o debate, de algumas questões que surgem desses diagnósticos. Qual política de segurança pública que está colocada? Quais os princípios que norteiam essa política? O que permite que a polícia atue dessa forma? O que explica a conivência dos operadores do sistema de justiça em relação à atuação da polícia, tanto a militar quanto a civil? Quais são os efeitos dessa conivência quando pensamos no Estado democrático de direito? Presunção de inocência, né? Passa ao largo. E o que fazer para mudar esse quadro? Então, essas são as questões. Como o tempo era curto, eu procurei fazer da forma mais sucinta, mas eu acho que o debate vai ser bem interessante. Vou estar aqui à disposição e muito obrigada. Eu agregaria aí, chamando, na exposição da Julita pela manhã, da Gorete, agora a questão racial, né? A gente não pode, dentro do nosso plano de ação, a gente tem que ter um enfrentamento mais contundente da questão racial. São os negros e pardos que estão superlotando as nossas prisões, são eles que são abordados de forma violenta, e isso tem que permear também o nosso plano de ação, tem que contemplar ações específicas para o enfrentamento do racismo no Brasil. Bom, boa tarde a todos. Agradecer, né, a organização do evento, né, a rede, pelo convite, cumprimentar os velhos amigos e os novos amigos, né, principalmente o pessoal do Rio que veio, né, que eu tive mais contato em razão da atuação como delegado de polícia. Dentro desse que foi falado aí, carceragem cidadã, que até hoje eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Será possível uma carceragem cidadã? Pelo amor de Deus, né? Hoje eu já me arrependo de algumas coisas. Né? Mas a vida é assim, né? A gente vai aprendendo e vai vendo as coisas. E para falar sobre a atuação da polícia na questão dos flagrantes, eu passei, né, evidentemente, a ter uma visão da atividade policial diferenciada através de estudos acadêmicos, no mestrado, estudando seletividade punitiva na Cândido Mendes, fiz um trabalho sobre seletividade punitiva no tráfico de drogas, publiquei um livro. Então, o meu início, né, minha aproximação com o tema se deu na forma acadêmica, mas quando eu fui trabalhar com os presos, alguém falou de manhã hoje, né, que aquele contato, né, mostra para a gente uma realidade muito, né, diferente de tudo aquilo que a gente poderia imaginar de longe, né? Falou do cheiro, né? Eu tenho aquele cheiro, vem junto comigo, às vezes, passa uma brisa, um cheiro assim esquisito, esse cheiro parece aquele, né? Então, o cheiro, né, a fala, todo aquele universo do cárcere, né, que faz com que a gente passe a refletir sobre certas coisas. Eu tenho dificuldade porque eu acho que nós estamos investindo em algo que não pode dar os frutos que nós esperamos, né? Acreditar que o direito pode dar solução para todos esses problemas que foram colocados pela pesquisa, eu hoje já não acredito. Acho que o direito é justamente o distanciamento completo da realidade e, por isso,
que eu comecei a falar em relação à necessidade da presença, né? O direito nos afasta da vida. Totalmente. O direito nos afasta da vida. Eu ouvi hoje um discurso jurídico, eu ouvi um discurso de maluco, né? Por exemplo, se cair numa prova na faculdade de Direito, existe pena de morte no Brasil? Qual é a resposta jurídica certa? A pena de morte está prevista na Constituição para caso de guerra declarada. Está maluco, cara. E essas maluquices são ensinadas nas universidades jurídicas. Então, o que fazer, né? O direito não vai nos dar suporte para mudar a realidade, né? O Rubens falou sobre a questão da hermenêutica, né? Como que as decisões, elas são importantes dentro desse quadro que nós estamos vendo, né? Essas decisões, que foi chamado de hermenêutica, eu estou trabalhando com o tema do decisionismo, né? Porque a hermenêutica parte de um princípio que eu já não acredito mais, que existe uma verdade, uma ontológica no direito. Eu acho que o direito ele é sempre construído. E, isso é uma coisa tão fácil para quem é do mundo jurídico, porque a jurisprudência nos mostra isso, né? O juiz decide de uma forma, o tribunal vem e reforma de uma maneira totalmente oposta, e as duas decisões, tanto a do juiz como do tribunal, estão dentro do direito. Se eu hoje tenho que apreciar um fato na delegacia, de uma tentativa de furto de uns 3 sacos de biscoito por uma senhora, já passei por isso. Todo delegado já passou por isso. Se eu aplico o princípio da insignificância, eu estou dentro do direito ou fora do direito? Dentro. Agora, se eu for um delegado formalista, que faço um flagrante da tentativa de furto de 3 sacos de biscoito, eu estou fora do direito? Estou dentro do direito também. Então, como é que a gente vai resolver essa questão da decisão? Muita coisa foi falada, né? Eu acho importante, porque, evidentemente, que a passagem, né, minha na Polícia Civil por essa questão do cárcere, né, realmente, muitas coisas que aconteceram ali foram por decisões de uma pessoa que estava ali administrando junto com um grupo, outras pessoas que estavam juntas, né? Então, por exemplo, vamos botar o preso para votar. Isso é uma decisão. Nós conseguimos, de forma inédita no Estado do Rio, em Nova Iguaçu, em 2008, colocar um grupo de 50 presos numa carceragem que tinha 500 para votar para prefeito. A gente achou aquilo o máximo, né? Porque simbolicamente, do ponto de vista simbólico, aquilo era muita coisa. Primeira vez na história da República que presos provisórios votavam. Olha só que absurdo, né? Mas para o preso, né, aquilo não era nada. Porque o preso é que nem a gente. O preso não quer votar. Se tiver um dia de sol ele puder ir para a praia, como nós não vamos votar, né? A maioria das pessoas votam porque são obrigadas. Então, quer dizer, nós estamos brigando por uma coisa, brigamos para as carceragens da Polícia Civil acabarem, né? Foi uma luta, né? Eu me inscrevi no projeto, no concurso lá do SESEC, né, com o projeto, e o projeto foi um dos premiados, né? E no dia da premiação, lemos no Teatro João Caetano um manifesto pelo fim das carceragens da Polícia Civil. Enquanto estava acontecendo o processo do fim das carceragens da Polícia Civil, os presos nos procuravam pedindo para não acabar com as carceragens. Na época que eu estava na Polinter, eu descobri focos de corrupção de presos que pagavam para ficar no campo de concentração. Porque o campo de concentração, para eles, era melhor do que o sistema. Olha quanto problema que a gente tem para encarar tudo no campo, né? Não tem nada a ver com direito, tem tudo a ver com a questão das decisões que vão ter que ser tomadas, né? Então, acho, né, que nós deveríamos pensar nessa coisa que foi colocada hoje sobre cultura, muito importante. Por que na formação, no concurso para juiz, no concurso para promotor, no concurso para defensor, para delegado de polícia, nós só temos matérias jurídicas, né? Talvez isso tenha relação, porque na Argentina, eu não conheço a realidade de toda a América Latina, mas conheço amigos argentinos, que eles são cobrados em disciplinas como criminologia. E sabe qual é o efeito que isso dá para a nossa atividade? É que todas as autoridades no Brasil são pautadas pelo Datena, né? Então, nós temos aquilo que o professor Zaffaroni chama de criminologia midiática. Ou seja, nós temos pessoas que são formadas, autoridades são formadas dentro do mundo do dever ser, né? Do mundo do imaginário, que é o mundo jurídico, que vão atuar dentro da realidade sem nenhum contato com nenhum saber do mundo real. Isso é um problema. Então, eu não sei,
Aí vão os meus questionamentos. Eu não sei se vai ser a defensoria, se vai ser a audiência de custódia que vai resolver o problema. Talvez fosse melhor nós estarmos hoje brigando para que hoje aqueles que fossem representar a sociedade como autoridade na decisão, e aí voltamos ao tema da decisão disso, tivessem uma formação e um conhecimento capaz de olhar o mundo como ele é. Isso talvez fizesse um efeito maior do que todo esse esforço que nós estamos fazendo. Porque quando a gente vai ver a realidade, o mundo do direito acaba. Foi engraçado que antes de vir para cá, ontem, na correria, eu peguei o RO Web, que é uma ferramenta que os delegados de polícia no Rio têm, que quem é pesquisador conhece. Eu fui ver como é que era a tipologia dos flagrantes no estado do Rio de Janeiro. Aí peguei 3 anos, 2009, 2010, 2011. É impressionante. Meia dúzia de crimes que prendem flagrantes. Crimes contra o patrimônio, roubo e furto, drogas, armas, trânsito agora prende muito. Embriaguez ao volante, lei seca, né? Quer dizer, processo de criminalização, né? Como que o sistema produz a criminalidade, a criminalização pura, né? Porque há 10 anos atrás ninguém era preso nesse tipo penal. Então, olha só para vocês terem uma ideia do quadro. Total de flagrantes de 2009, segundo a RO Web, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, em 2009, fez 15.664 flagrantes. Desses 15.000, 6.104 eram contra o patrimônio, sendo que a maioria eram furto, 2.631, seguido de roubo, 2.148, aí depois vem receptação, 927, estelionato, 217, extorsão, 63 e tal. Drogas, 3.319. Armas, 2.481. Trânsito, 1.098. Mas assim, né? 1.050 embriaguez e 40 homicídio culposo. Né? Contra a vida, 587. Contra a administração pública, 243. Contra a dignidade sexual, 224. Só que dá 14.056, que é quase os 15.000. Ou seja, meia dúzia de crimes que prendem. Eu estava fazendo essa pesquisa junto de um agente policial que trabalha comigo. Cara, foi sensacional. Que momento de luz. Ele olhou para mim, pois é, né, doutor? Para ser delegado não precisa estudar aquilo tudo, não. Estuda esse meia dúzia de crime aqui, está resolvido, vai botar para funcionar, ué. Aqui a gente tem que estudar crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro. Vai estudar isso para quê, cara? Estão perdendo tempo, né? Então tínhamos que diminuir a quantidade de conhecimento, saber jurídico e aumentar a quantidade de conhecimento, de saber, né, da realidade. Acho que esse é um pontapé inicial, porque senão não vamos resolver o problema, porque é um jogo de xadrez. Um jogo de xadrez terrível. A lei, ela além de não conseguir realizar a sua finalidade, muitas das vezes ela joga contra a finalidade dela. Porque dependendo da decisão, vou dar um exemplo, eu estava no Rock in Rio como delegado de plantão, plantonista, né? De repente, tem lá o GCRIM, né? E aí lá no Rio os peritos de documentos vão também para ver ingresso, porque se o ingresso é verdadeiro, crime contra a economia popular, GCRIM. Se o ingresso é falso, flagrante na delegacia, estelionato. Me pinta um ingresso falso no Rock in Rio lá. Aí o grande estelionatário, evidentemente, foi lavrado flagrante, não tinha dinheiro para pagar a fiança, né? Encaminha-se ao juiz de plantão que está do lado. Sabe o que o juiz fez? Converteu o flagrante em preventiva. Mas vamos parar para pensar. Olha que absurdo. Antes da lei, a lei veio para desencarcerar. Um delegado que representasse pela preventiva era taxado de burro. Esse idiota não estudou. Como é que vai pedir preventiva em estelionato, crime sem violência? Depois da lei, se converte o flagrante de estelionato, crime sem violência, em preventiva. Se for fazer uma pesquisa hoje, vocês vão ver que a quantidade de crimes que antes da lei não se admitia preventiva tem aumentado para se manter a prisão. Por quê? Se manter a prisão é uma decisão. Então, nós estamos diante de uma política de encarceramento. Essa política é clara, vem através das decisões. Então, não há como que nós vamos deter isso, não vai ser pelo direito, né? Então, nós temos que buscar esses espaços das decisões para tentar atuar. E aí, cabeças vão rolar, alguns vão para a fogueira, mas na história sempre foi assim. Quantos não morreram para provar que o mundo era redondo, né? Vai ter que ser assim. Vai ter que ter um delegado, né, que vai chegar
e vai ter que não oferecer a fiança porque o indiciado preso é hipossuficiente, ainda que ele more na rua. Está ferrado esse delegado. Eu ainda não fiz, não. Eu tenho medo. Mas é o que acontece, porque tentativa de furto, tentou roubar, eu estou lá na Praça da Bandeira, no Rio, toda hora acontece isso. O cara tentou levar a bolsa da mulher na rua. Abre a bolsa da mulher, o que tem aí? R$10, R$15. Tentativa de furto de R$15. Né? Situação de flagrância. O cara tem passagem. Né? Não tem endereço, um morador de rua. O que um delegado pode fazer diante desse quadro na atual política? Vamos falar de decisão só, esquece o direito. Vamos falar de decisão. Qual é a decisão que o delegado vai ter dentro do direito? Ah, pô, eu sou garantista. Ah, pô, ali, ó, Rubens Casara, doutor Nilo Batista, né, Nicolite, tem mais só uns dois, né? Então, pô, já li lá no livro do Nicolite, no artigo do Casara, que o delegado pode deixar de aplicar a fiança, porque a modificação do Código hoje diz que a fiança não será concedida nos casos do artigo 325. E lá no 325 diz que o juiz pode. Então, a maioria da doutrina entende que, no caso de flagrante, só, né, pode não abrir mão da fiança o juiz. E o delegado pode diminuir até em 1/4. Aí você vira para o mendigo e fala assim, mendigo, olha só, você vai pagar não sei quanto que dá, 140, 1/4 de um salário mínimo. 140, doutor, se eu tivesse 140 e pouco, eu estava disputando roubar uma bolsa com R$10. Aí, esse mendigo vai preso. É assim que esse é o mundo real. O mendigo vai preso por quê? Bom, eu não posso conceder a ele porque mesmo que eu tivesse a disposição de aplicar por analogia e até por uma interpretação do Código, que é totalmente cabível, porque se o delegado pode conceder liberdade provisória, que nada mais é isso, na 9.099, o cara é preso em flagrante, assina um termo de compromisso na delegacia, né, e não vai preso. Mas o que muda? Qual é a diferença da Lei 9.099 para o mendigo do furto? É a clientela. Quem é que está sendo preso? Na 9.099 deve ser casado com um militar, né? Como tem militar nesse mundo, né? Porque, né? Mas é a situação da pessoa, né? Então, as políticas criminais também, elas vão se pautando muito em cima dessa seletividade que muito bem o Rubens colocou. Então, o que vai fazer? Bom, eu quero não arbitrar a fiança porque ele é mendigo, ele é hipossuficiente. Mas, pô, ele não tem local de moradia. Sabe o que eu pensei outro dia? Olha só como é que as decisões são de direito. Quando sai do mundo do direito, fica mais difícil. No mundo do direito é fácil, é mole. Quando sai do mundo do direito é difícil. Eu pensei em fazer o seguinte, aí, mendigo, vamos combinar o seguinte. Você vai para o abrigo da prefeitura e você vai ter que ficar lá. Né? Pensei nisso. Vai ficar lá no abrigo da prefeitura. Mas, coitado do mendigo, pô, que tortura, né? Poderia responder por tortura. Obrigar o mendigo a ficar no abrigo da prefeitura. Isso é democrático, não é? Mas para ele não ser preso, será melhor para ele? Entendeu? Essas questões é que eu acho que a gente tem que sair do jurídico e começar a conversar sobre isso. Quais são as estratégias que nós vamos montar para tentar conter essa política de encarceramento que todos vocês já estão, né, assim como eu, carecas de conhecer através dos livros, das pesquisas. A política seletiva está aí, todo mundo sabe. É uma política, né, pautada em decisões. E como é que nós vamos resistir a essa política? Acredito eu que nós temos que começar a falar em decisões. Nós temos que fazer estratégias, né? Porque quando a Julita fala que ela só conhece o Zacone, mas posso te apresentar mais uns 2 ou 3. Mas vamos pegar esses 2 ou 3, vamos pegar aqueles 10 juízes, vamos pegar aquele... Promotor tem? É bom, né? Não tem promotor, hein, senhor? Mas vamos tentar ver como é que nós, que recebemos delegação da sociedade e acreditamos numa sociedade plural democrática, onde nós temos que conter a distribuição injusta da delinquência, porque isso é interessante, a sociedade, nós temos que avisar a todos que a sociedade ela não é só injusta e desigual nos bens positivos, no patrimônio, na honra, que ela é desigual
na distribuição dos bens negativos. A delinquência é um grande bem negativo. Então, nós temos que sentar o seguinte, vamos fazer o seguinte, como é que a gente vai fazer? Nós temos que pautar decisões, né, que consigam fazer a contenção desse processo. Mas isso não tem nada a ver com direito. Vai precisar do direito, porque a gente vai ter que ir no direito, né, para tomar essas decisões. Mas eu acho que não vai ser através de reforma, né? Pelo contrário, quanto mais reformam, pior ficam. Também é outra coisa também, né? A gente não pode ficar tentando resolver o problema do encarceramento somente através de mudança processual, né? Vendo se a culpa é da defensoria, da polícia, é do MP ou é da justiça, enquanto os malucos estão lá reunidos lá em Brasília fazendo a reforma do Código Penal na forma que eles estão fazendo. E nós não estamos falando nada. Não estamos gritando. Isso é maluquice, rapaz. Tem que gritar, está aumentando o número de crimes hediondos, entendeu? Temos que gritar contra a proposta de descriminalização sem regulamentação das drogas, entendeu? Aí nós vamos ter que ter coragem. Coragem para dizer o seguinte, olha só, não é só descriminalizar, porque o processo seletivo que vai levar o garoto para dentro do cárcere vai ser no tráfico, vai aumentar, já está aumentando, não vai resolver o problema e fica todo mundo batendo palma para maluco. Entendeu? Outra questão também, como é um paradoxo, outro dia eu fui linchado, ia ser a primeira vez um delegado linchado numa Conferência Nacional de Estudantes de Direito no Rio de Janeiro, lá na Gamboa. Encontro Nacional de Estudantes de Direito, achamos a Cone para lá, seletividade punitiva, criminalização da pobreza. Aí eu viro para aquela garotada, falo o seguinte, olha só, nós estamos num paradoxo. Nós não podemos ser contra a criminalização da pobreza e ser a favor da Lei Maria da Penha. Que a Lei Maria da Penha só prende pobre. E por que só prende pobre? Porque, pô, quem vai bater na mulher no espaço público, na rua, né? Está chapado, desempregado, é esse. A gente vê o cara que está sendo preso na Lei Maria da Penha. Então, como é que eu vou bater palma, dar prêmio de direitos humanos para a Lei Maria da Penha e ser contra a criminalização da pobreza? Isso é um paradoxo. Fez uma fila de meninas, pô, guerreiras, queriam me matar. Acharam um absurdo a fala. Né? Então, existem muitos paradoxos, porque, no fundo, o verdadeiro paradoxo é que em todos nós ainda existe alguma crença, alguma fé nesse negócio chamado prisão. Isso é que é o problema. E eu consegui mais ou menos fazer uma metáfora disso com uma pessoa que falou o seguinte, é mesmo, né? Nós só temos um remédio na prateleira e sabemos que o remédio não funciona, mas é o único. Então, nós temos que buscar outros remédios. Né? Outros remédios, porque também não adianta falar, vamos resolver os crimes sem violência. E os crimes com violência? Vamos resolver com prisão? Então, quer dizer, a prisão serve para alguma coisa? Né? Então, a prisão serve para os crimes violentos, não serve para os não violentos? Nós estamos querendo o quê? Estamos querendo salvar a prisão? Né? Tudo bem, não vai ter um mundo sem prisão, não vai ter um mundo sem polícia, né? Não vai ter um mundo sem sistema de justiça criminal. Mas nós temos que fazer com que esse mundo de sistema de justiça criminal, de polícia e de prisão, seja um mundo mais democrático, mais pautado num critério de justiça, que é um desejo, né? Sempre uma vontade de alguém que está lutando que vai por vir. Né? E tem muita coisa aqui, né, dessa injustiça que nós vimos nos números, que podem ser objeto das nossas lutas diárias, entendeu? E o desembargador Sérgio Verani, só para terminar, quando eu levei para ele o manifesto pelo fim das carceragens, ele olhou para mim e falou assim, Zacone, isso aqui não resolve nada. Nós temos que prender menos. Tem que prender menos. Agora eu pergunto a vocês, eu tô nessa, carrego cartaz, entendeu? Vou de frente, fico de frente na passeata. Vamos fazer a seguinte passeata aqui, a rede, né? Toda a rede, com todas as associações que estão aqui reunidas. Queremos prender menos. Temos que prender menos. Vai encarar? Vamos encarar essa? Eu quero saber, entendeu? Se nós não encararmos essa, nós estamos aqui enxugando o gelo, né? Que é a mesma coisa que os caras falam disso aqui. Quer dizer, eles enxugam de lá, a gente enxuga de cá, e aí a Julita vai ficar revoltada, né? Vai ficar zangada, eu também, todos nós não vamos resolver nada. Não vamos resolver absolutamente nada. Nós temos que chamar aqueles que a gente acha que estão decidindo contra a lei, e aí, Julita, eu não, dentro daquilo que eu falei, eu não concordo, eles estão decidindo pela lei também, né? Porque a exceção, ela se dá justamente nessa briga de quem é que se apropria dessa lei. Né? Esses que você falou aqui desconhecem
a lei, que eu também tenho vários desses amigos na polícia, acho que discordam, tem amigo até que é Flamengo, né? E a gente tem que começar a fazer um trabalho de convencimento, mostrar, e de alguma maneira isso tem que ser tocado. Isso tocou a gente em algum momento. Cada um tem uma história aqui. Ninguém pode dizer que todos nós fomos tocados em relação a essa injustiça pelo mesmo princípio, pela mesma motivação. Entendeu? Então a gente tem que chamar esses pares e mostrar, ó, isso aqui está acontecendo. Porque nem isso eles sabem que está acontecendo. A gente tem que levar isso, Julita, todos esses dados, essa reunião que está acontecendo hoje, tem que estar acontecendo dentro do Tribunal de Justiça, dentro da Academia de Polícia, entendeu? Dentro da escola do Ministério Público, da Defensoria. Nós temos que levar essa fala para eles e mostrar a necessidade de se fazer algo. Porque, na verdade, ninguém está sendo beneficiado por isso. O Poder Judiciário, entendeu? Por mais que o juiz, o promotor, o delegado, o defensor gosta de dar uma corridinha na praia de manhã, sexta-feira, né? Dar uma pulada de cerca, né? Mas não vai chegar uma hora que não vai dar. Porque o negócio está ficando horrível. Para quem atua no sistema, já está claro que isso não vai funcionar. Então nós temos que chamá-los, né? E começar, né? Todos a tentar pautar decisões. Na polícia a gente está tentando, desculpa, eu vou encerrar. Nós estamos tentando fazer enunciados. Porque o delegado, ele, tá doido para botar o tentativa de furto de biscoito para correr, mas ele fica com medo porque o promotor depois vai chamar ele a responsabilidade. O Rubens Casara me falou que ele decidiu conceder liberdade provisória para o mendigo, né, sob o compromisso de ele não sair do local da rua onde ele estava. Achei sensacional. É excelente. Mas o que aconteceu? O que o tribunal fez? Reformou. Só que o doutor Rubens, ele tem inamovibilidade, né, tem uma irredutibilidade de salário, tem um monte de garantia que o delegado de polícia não tem. Então, você imagina o cagaço do delegado para encarar, né, uma máquina dessa de prender, né? Então, nós temos que começar, nós temos que ser mais terroristas, nós temos que começar a tentar, vamos lá, a estratégia é essa, vamos por aqui, reúne um grupo aqui, vamos fazer isso, babá, vamos tocar uma bomba ali, alguma coisa tem que ser feita, entendeu? Agora, ficar discutindo a saída pelo direito, nós vamos perder muito tempo, tá? Obrigado. Muito obrigada, doutora Zacconi. Vamos passar a palavra, então, para o professor Inácio Cano. Obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Não é todo dia que você vai num evento onde os policiais querem acabar com cadeia e fazer terrorismo, né? Então, evidentemente, não é um evento normal. Vamos, então, conversar brevemente sobre a questão dos flagrantes. De um olhar menos jurídico, do pesquisador que acompanha a questão, o sistema de justiça criminal no Brasil se divide em dois, os flagrantes e os não flagrantes. São dois sistemas diferentes que funcionam em paralelo um com o outro. Tanto é que eu já ouvi relatos de pessoas que disseram, olha, se você matar alguém, não importa que tenha testemunho, 60, corre. Se eles não te pegarem durante um dia ou dois, depois você se apresenta com o seu advogado e a gente dá um jeito. Né? O importante é eles não te pegarem na hora, para não ser flagrante. Se você consegue que não seja flagrante, depois a gente resolve. Então, é uma certa esquizofrenia esse funcionamento duplo do sistema em relação a flagrante e não flagrante. O Zacconi quer prender menos, eu quero prender mais. Eu quero prender mais, sobretudo, por exemplo, autor de homicídio, que continua matando impunemente. A meta nacional hoje é de 90%, uma meta ambiciosa. Os resultados divulgados ontem mostram que só 4 estados conseguiram atingir isso. A média nacional está em 30%, ou seja, 70% dos homicídios os caras correm soltos. E no Rio estamos nesse patamar de 30%. Uma pesquisa que nós fizemos, Thaís Duarte e eu, poucos anos atrás, mostramos que, com dados até 2010, acho que era, 2009, menos de 8% dos homicídios no Rio resultavam na condenação de alguém. E menos de 3% dos roubos resultavam na condenação de alguém. Uma coisa interessante também, abundando no que estava sendo colocado pelo Zacconi, é que há muito mais flagrante de roubo do que de homicídio. E como que se resolve? É muito mais flagrante do que não flagrante. O fato de que haja poucos flagrantes de homicídio acaba contribuindo para a baixa resolução dos casos de homicídio. Então, entre outras
conclusões da pesquisa que a gente descobriu é que o que mais determina a probabilidade de resolução de homicídio é, de fato, se é flagrante ou não. Se não é flagrante, a probabilidade de resolução é mínima. Né? Em segundo lugar, a relação entre vítima e autor. Se eles se conheciam, a localização e a identificação é muito mais fácil. Se o cadáver aparece, o crime organizado, etc., a probabilidade de resolução, de novo, é mínima. E no caso de roubo, o que ajudava a determinar uma maior probabilidade de resolução era o valor do bem roubado. Se o valor tinha sido elevado, havia mais possibilidade de resolução do que se o valor era pequeno. Quando a gente compara a taxa de esclarecimento entre vários locais, vários países, o primeiro que a gente vê é que no Brasil a taxa é extremamente reduzida. Em outros países, a taxa de resolução, de esclarecimento de homicídio é 50%, 60%, 80%. E no Brasil estamos, teoricamente, com 30%. Mas um dos fatores que incide nisso é o tipo de homicídio. Então, por exemplo, no Rio, além de termos muitos homicídios, são homicídios em que o cadáver aparece, supostamente vinculados a conflitos de facção, etc., alguns por intervenção policial. Esses homicídios são muito mais difíceis de resolver do que um crime passional. Então, isso também acaba contribuindo para o quadro atual. Tanto é que, em alguns países, quando eles comparam taxa de esclarecimento, o que eles propõem é um índice de solubilidade relativo às características do crime. Ou seja, não dá para comparar homicídio com homicídio se você não me diz que características têm esses homicídios. Aí, me dizendo que características tem, eu te digo qual é a probabilidade de resolver e, portanto, podemos comparar coisas iguais. A gente, infelizmente, ainda não faz isso. Também, quando a gente calcula a taxa de esclarecimento, a nossa proposta é considerar não apenas os casos em que a polícia acha que está resolvido e manda para o Ministério Público, mas considerar no numerador apenas os casos em que o Ministério Público oferece denúncia, que há um controle externo. Se não houver esse controle externo, e a gente pressiona a polícia para resolver mais, a polícia vai mandar casos com menos evidências como resolvidos para dizer, olha, não, eu já resolvi, depois se você não acusa é problema seu, eu já resolvi. Então, até para calcular taxa de esclarecimento, eu acho que é importante que exista um controle externo, neste caso, do Ministério Público. A seletividade do sistema, que o Zacconi estava mencionando, é característica, na verdade, do mundo inteiro. Todo o sistema de justiça criminal e o sistema de segurança pública em geral é seletivo. E não teria como não ser, porque seria impossível a gente punir, processar todas as condutas suspeitas que acontecem na realidade. O volume de crimes é tão elevado, agora estou falando da Polícia Civil, que não teria como não ser seletivo, porque os delegados, de fato, não podem investigar todos os casos. Então, a necessidade da seletividade começa pela sobrecarga dos casos. Mas é claro que aí aplicam-se critérios sociais de quais casos serão, pelo menos, serão tentados e quais casos serão simplesmente esquecidos, né? Homicídio, que é o crime mais grave, não foi historicamente a prioridade da atuação do sistema de justiça criminal. A prioridade foi o sequestro, foram crimes contra a propriedade, e não o homicídio, porque o homicídio, na verdade, afeta sobretudo a pessoas de classe baixa. O homicídio não é um crime comum contra pessoas de classe alta. No Rio de Janeiro, nós tínhamos, até poucos anos atrás, umas delegacias de homicídio, na Baixada, capital, interior. Essa delegacia de homicídio, antes, funcionava assim. Quando o chefe de polícia achava que o caso era muito importante, precisava ser resolvido, saía no Globo e tal, então ele era automaticamente advocado para a delegacia de homicídios. Ou quando passava um tempo, 1 ano, 2 anos, e não foi resolvido, então passava-se para a delegacia de homicídios. Só que quando você pega um crime que aconteceu há 2 anos atrás, vai correr atrás de prova, né? Imaginem fazer perícia 3 anos depois, 2 anos depois. Então era praticamente impossível de resolver. Essa ideia da delegacia de homicídios, que avoca alguns casos, representa muito bem a ideia de seletividade. E os critérios são explicitamente impacto comoção pública. Comoção pública é o Globo, ou seja, e quem gera comoção pública? As pessoas de classe alta, crimes acontecidos em lugares nobres da cidade. Então, são esses crimes que recebiam mais atenção, não como uma distorção do direito, né? Mas como parte da normatividade da própria Polícia Civil. Isso melhorou, que agora nós temos uma divisão de homicídios. A Julita Cezek está fazendo uma pesquisa sobre isso. Eles, teoricamente, pegam todos os casos, embora na prática a gente saiba que é impossível que eles peguem todos os casos, mas pelo menos há uma tentativa. Primeiro, de incorporar mais casos. E, em segundo lugar, de incorporar os casos imediatamente. E não esperar as delegacias distritais fracassarem para só, então, chamar os especialistas que vão resolver. Eu me lembro, nessas delegacias que a gente fez pesquisa uns anos atrás, algumas delas tinham menos de 100 casos, de vários anos. Então, a delegacia funcionava durante o ano inteiro com 80 casos.
e não resolvia a grande maioria. Então, é um desperdício de recursos muito grande. Esperamos que isso esteja, de fato, melhorando. A seletividade se exerce historicamente, por exemplo, no Rio de Janeiro, da forma seguinte. Há um pacto implícito entre polícia, governo, meios de comunicação, para a construção de grandes personagens que são intitulados de inimigos públicos, número 1, número 2. Então, primeiro a imprensa, a polícia tem relações, isso a gente tem que fazer pesquisa um dia, o Orlando Sacconi vai ajudar a gente, não é isso, Julita? Para estudar esses mecanismos entre a imprensa e a polícia, mas a imprensa precisa da polícia para poder fazer notícia. Então, há uma interlocução muito estreita. Ontem me contava um jornalista que quando eles cobrem, estou falando agora de televisão, cobrem uma operação em favela, quando a polícia vai chutar uma porta ou cometer alguma irregularidade, todo mundo abaixa as câmeras, porque isso não se filma, isso não sai depois nos programas. E esse que me contava, eu continuei filmando e todo mundo me xingou e me obrigaram a baixar a câmera. Por quê? Porque se eu filmo isso e sai divulgado, depois a polícia não vai deixar mais ninguém acompanhar as operações. Então, nesse jogo, se constroem grandes personagens, grandes com 5 milhões de aspas, né? Você começa a ler a imprensa sobre, por exemplo, a utilização de ouro, de joias por parte do criminoso, ou armas de ouro, e sobre suas mulheres, suas namoradas, que têm uma vida de luxo. E aí tem talvez um jacuzzi numa casa que pertencia, né? Você vê pouco a pouco como o personagem é construído até que finalmente é o bandido da vez. E aí então a polícia tem que pegar o bandido da vez. E todo o sistema de segurança está encaminhado a pegar o sujeito que é o grande perigo, né? No Rio nós tivemos até secretário de segurança viajando para a Colômbia para ver se conseguia pegar o Fernandinho Beiramar na época, né? Só que ele esqueceu de tomar vacina contra a febre amarela, então ele não conseguiu entrar na Colômbia e fez um escândalo, escarceu, chamaram o serviço diplomático brasileiro, que obviamente falou, o que você está fazendo aqui desse jeito, né? Um grande constrangimento, porque o Rio precisava prender o Fernandinho Beiramar. Depois o vilão da vez foi o cara que matou o Tim Lopes, e tivemos vários vilões da vez. No mercado da corrupção, o preço dessa cabeça que está surgindo vai aumentando. Então, o sujeito, para se manter em liberdade, tem que pagar mais, né, para os que deixam ele continuar em liberdade. Até que chega um ponto que ele vale demais, e ele não consegue mais pagar o que ele vale. Então, isso acabava com a prisão ou a morte, muitas vezes, dessa pessoa, porque essa pessoa sabia muito, não era conveniente para ninguém, né, e tivemos vários casos que resultaram, né, nessa construção do criminoso que finalmente foi executado pela polícia ou, em alguns casos, preso. Estou falando isso para a gente perceber as conexões, as complicidades que estão dentro dessa seletividade. Isso está melhorando. No Rio, por exemplo, nós temos algumas novidades muito positivas. Em primeiro lugar, a Secretaria de Segurança, nesse mandato, né, não é mais um foco de loteamento de cargos políticos. Não é isso? Quem nomeia, pelo menos essas são informações que eu tenho, quem nomeia delegado e comandante agora não é mais o vereador nem o deputado. É a Secretaria de Segurança com critérios técnicos. Nós temos agora um sistema de metas, que também é uma tentativa de introduzir critérios técnicos para a atuação do sistema de justiça criminal e diminuir os espaços de discricionariedade nessa seletividade. Porque seletividade, como a gente dizia, é obrigatória pelo volume de casos, mas pelo menos ela tem que ser pautada por critérios relativamente técnicos e não por critérios políticos ou por critérios de visibilidade. Você vê tantas vezes, por exemplo, duas delegacias ou a Polícia Civil e a Polícia Militar concorrendo para poder mostrar a resolução de um crime que ficou tão famoso que é ele que vai permitir a polícia dizer, não, estamos mostrando serviço, prendemos o cara famoso, o governador vai lá, né? Quando o Ben-TV foi morto pela polícia, numa operação que foi planejada para matar o Ben-TV e uma operação que foi deflagrada por uma briga entre a Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio, foi o secretário de Segurança lá para parabenizar os policiais, que isso é que dá mídia. Mídia, visibilidade é o capital político que movimenta a seletividade. Nós temos uma deficiência na investigação muito grande, né? Agora, ultimamente, nos últimos anos, o Grampo virou a prova rei das investigações, graças ao Grampo que a gente consegue, graças às mulheres despeitadas, né? Alguns caras que acabam confessando os crimes dos ex-maridos e ex-namorados, por um lado, e graças ao Grampo que a gente consegue resolver alguma coisa, mas nosso sistema de investigação é extremamente frágil, né? E sobre a conivência do sistema de justiça, que a Gorete estava mostrando, realmente quando a gente critica a polícia, que a gente critica a polícia o dia todo, né?
A gente esquece que por trás de um policial que cometeu um crime, tem por exemplo, um policial militar que cometeu um crime, tem um policial civil que não investigou, tem os próprios superiores dele que não investigaram, tem um promotor que não se deu o trabalho de fiscalizar e investigar, e tem um juiz que acatou, por exemplo, solicitações de arquivamento quando tem balas pelas costas, disparos a queima-roupa. Então, o sistema de controle, sobretudo de execuções sumárias, né, de mortes pela polícia, é um sistema, é uma cumplicidade grande na sociedade para não olhar para isso, para aceitar que há execuções, mas não queremos olhar para isso porque não queremos sujeitar isso ao sistema de justiça criminal. E dessa conspiração participa desde os senhores desembargadores, os juízes que acatam essa solicitação, até os senhores promotores que não fiscalizam e investigam, até os senhores delegados que não investigam, etc, etc. E a própria sociedade que certamente está por trás disso, né? Hoje de manhã estava sendo discutido quantas pessoas apoiam ou não apoiam em São Paulo. Tem uma pesquisa da Secretaria Nacional de Segurança, Secretaria Nacional de Direitos Humanos, uns anos atrás, uma amostra do Brasil, e segundo essa pesquisa, a maior parte dos brasileiros, uma maioria, concorda, pelo menos em parte, com uma das duas frases seguintes: bandido bom e bandido morto, ou direitos humanos são para humanos direitos, né? Os esquerdos não têm direito. Então, o problema que a gente enfrenta não é apenas um problema institucional, é um problema de cultura de controle social autoritário e truculento. Cultura que vem quando as pessoas responsabilizam a ditadura no Brasil, muitos colegas responsabilizam. Mas quando, por exemplo, no Uruguai ou no Chile, a ditadura representa uma quebra de uma tradição democrática, no Brasil não tinha essa tradição democrática, né? A polícia foi criada no século XIX para açoitar escravo. Então, as raízes do nosso controle social autoritário são muito grandes. Hoje em dia, as UPPs no Rio, a gente agora acabamos uma pesquisa de avaliação do UPP, que espero que seja divulgada logo, mas uma das coisas que surge é as pessoas nas comunidades carentes indo para a polícia e dizendo: olha, esse sujeito cometeu tal crime, vamos resolver. Não, vamos para a delegacia. E as pessoas: não, que delegacia? Dá uma surra no sujeito agora. E o policial: não, eu não posso dar, isso aqui é o UPP, sabe? Não é mais assim, enfim. Mas há uma pressão social, inclusive de baixo, para que os crimes sejam resolvidos da forma de sempre, através da violência. Nós, inclusive, observamos, às vezes, familiares de vítimas que reproduzem um discurso que vitima elas, que dizem: não, meu filho, que foi morto ou torturado, foi tratado como se fosse bandido, como se fosse viciado. Então, como não era, não precisava ser tratado assim, mas se tivesse sido, a gente entenderia, né? Nós temos algumas pesquisas fantásticas com pessoas dizendo: não, entrou a milícia, matou todo mundo, alguns dos que foram mortos eram meus companheiros de escola, meus amigos. Mas também a pessoa diz: era bandido, né? Tinha que matar. Então, uma ambivalência muito grande entre uma proximidade biográfica, né, emocional, e uma sensação de que, como bandido, o que mais se pode fazer? Nunca vimos ninguém fazer nada diferente, né? Nós precisamos de um controle externo da polícia, precisamos de um papel maior do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público está começando a se preocupar com o tema. São Paulo tem um grupo especial com bastantes limitações. O Ministério Público do Rio está começando a se colocar a questão. Não existe ainda um grupo de controle externo da polícia no Rio de Janeiro. Deve ser porque no Rio de Janeiro a polícia não mata ninguém, né? Então, talvez o Ministério Público pense que não seja tão necessário, né? Então, você tem 2 promotores. Um promotor, sozinho praticamente, um pequeno grupo, conseguiu diminuir o número de autos de resistência em São Gonçalo de 60 para 20. Um promotor e sua equipe. E outro, em outra região do estado, também conseguiu diminuir. Mas nós continuamos na esteira dessas iniciativas individuais, dos nossos heróis, né? Nós tínhamos uma juíza que tinha a ousadia de condenar a policial que matava por homicídio, né? Então ela foi morta, foi assassinada. E você vê as matérias dizendo: juíza linha dura, né? Foi morta no Rio. Linha dura, que significa? Os outros são linha branda, todo mundo? Como é que é? Então, o que ela faz de diferente não deveria ser feito? Ela então está prevaricando, ela está sendo injusta, ou simplesmente está aplicando a lei? E se ela simplesmente aplica a lei, o que eu vou esperar dos outros? E por que eu tenho que esperar heróis, né, para cumprirem a lei? Porque eu tenho que ter uma juíza que aplicou a lei e foi morta. 2 promotores estão arriscando a vida com isso. Um deputado estadual que investigou milícia e está sendo ameaçado. Entendeu? A gente precisa, na sociedade, com mecanismos institucionais, né? E não com heróis que arriscam a vida simplesmente por cumprir a lei. E, por último, sobre o volume de casos que o sistema enfrenta, nós temos, no Rio e no Brasil em geral, drogas e crimes contra a propriedade como os grandes protagonistas dos
dos processos penais. Em relação às drogas, eu acho que muita gente na sala já concorda, nós temos que descriminalizar. Não é outra saída senão descriminalizar. Não apenas o consumo, mas o tráfico. Temos que regular, mas tem que descriminalizar. É um segredo a vozes, né, que a gente tem que acabar com isso. Se a gente acabasse com isso, nós contaríamos com muito mais recurso para aplicar nos crimes violentos. Certo? Nas UPPs agora, que supostamente são uma grande mudança no paradigma, em algumas delas nós temos uma situação que chamamos de guerra fria contra as drogas. Ou seja, já não tem tiroteio e tal, mas os policiais não conseguem fazer outra coisa porque eles acham que a função deles é essa. Então, se vem um garoto lá a 200 metros que parece estar vendo alguma coisa, saem correndo, e aí vão correndo pela favela para cima e para baixo, os garotos provocam eles, correm atrás dos proibidões. Para quem não conhece, o Rio é uma música que defende o tráfico, né? Então, são atuados por apologia ao crime. Curiosamente, deputado que diz bandido bom, bandido morto, nunca é atuado por apologia ao homicídio, né? Que é o crime mais grave. Mas os garotos, aí a polícia perde, enfim, dias e dias correndo atrás de música para processar os caras. Então, a gente tem que sair desse paradigma da guerra às drogas, que só traz problemas. Em relação aos crimes contra o patrimônio, certamente os crimes não violentos têm que ser enfrentados com penas diferentes de prisão. Mas aí temos um paradoxo semelhante ao que o Zacconi estava colocando, que é o seguinte: as pessoas querem ver na cadeia rico e poderoso, porque eles nunca vão. Aí as pessoas pedem, finalmente, algemar, né? A polícia algema para mostrar como os ricos poderosos vão para a cadeia. Só que rico e poderoso nunca dá um tiro, porque não precisa. Porque dentro do crime há uma estratificação social também. Então, ricos cometem estelionatos, desvios, etc. Pobre que tem que sair com 38, porque não tem outra coisa para fazer. Então, se a gente quer punir os poderosos, ao mesmo tempo a gente não vai poder punir por crimes não violentos. A gente vai ter que decidir o que a gente faz com isso. Mas certamente a maluquice do número de pessoas na cadeia, do esforço policial, do investimento para lutar essa guerra às drogas, é um dos fatores fundamentais por trás da nossa capacidade de investir nas coisas que realmente produzem insegurança. Mas ao invés de ir nesse caminho, eu estou observando ultimamente que a proposta de reforma do Código Penal é criminalizar o bicho, né? Então, não só não descriminalizamos crimes sem vítima, mas queremos criminalizar mais. Por quê? Porque estamos indignados com cachoeira. Então, o que a gente faz? Criminaliza o bicho. O bicho é uma tradição cultural em muitas cidades do Brasil. Ninguém se sentiu jamais inseguro porque teve alguém vendendo o bicho do lado, né? O apontador. Mas, não, parece que a resposta única que a gente pode dar é criminalizar. Então, infelizmente, eu acho que a gente ainda está indo na direção contrária, mas temos que repensar, temos que prender menos alguns caras, mas certamente temos que prender mais outros. Obrigado. Bom, nós vamos abrir, então, para os debates. Acho que a gente vai ter auxílio dos microfones. Queria perguntar para o Zacconi, né? Você falou dessa questão da tática de guerrilha, né, terrorismo. Essa questão da formação dos policiais, dos defensores, você acha que essa questão de ter uma matéria de direitos humanos, criminologia, resolveria por si só? Porque, assim, a minha provocação seria o seguinte: a gente coloca a matéria, o cara estuda essa matéria, passa, e ele continua tendo práticas desumanas que ignoram a criminologia e tal. Aí, assim, eu queria saber o que você acha de tentar fazer nessa formação dos policiais, dos defensores, estágios de vivência, né? Você só pode tomar posse enquanto delegado. Oi? Pelo menos conhecer para onde ele está mandando as pessoas, né? Pelo menos conhecer as cadeias como requisito para... Porque, assim, o fato da pessoa estudar, a gente fica ainda no formalismo, né? E outra pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: você acha que se o furto fosse uma ação condicionada à representação, esse é o tipo de proposta que teria apoio dos delegados para concentrar a investigação em outros crimes? Como é que você vê essa mudança da natureza da ação penal do furto? Sou Luciana, sou diretora do Instituto Sou da Paz. E eu queria te perguntar uma coisa, Zacconi, porque uma das nossas, um dado também da nossa pesquisa mostra que mais de 70% dos casos tem a polícia militar como a única testemunha, né, no inquérito, né, no flagrante.
E a gente ficou discutindo muito isso, né? Como que você pode ter um inquérito mais imparcial quando você só tem a Polícia Militar, muitas vezes, como testemunha na produção de provas. Por outro lado, a gente ficou refletindo, bom, será que alguém se disporia a ser testemunha além da Polícia Militar, né? Então, queria um pouco te escutar, tendo você como um delegado diferenciado, então eu acredito que deve tentar produzir provas e não ter um processo de precariedade, quer dizer, como que é? Que dificuldades vocês encontram? Se vocês têm conseguido encontrar alguma solução ou se tem alguma ação que a gente, enquanto rede, deveria lutar para facilitar, né, que os processos não tenham produção de provas tão precárias. Oi, eu me chamo Ruth, sou estudante de Direito da PUC. E talvez assim, eu quero só trazer a angústia que eu tenho enquanto estudante em sala de aula, estudar coisas que não são reais, né, que parece um livro de ficção, sei lá, e ainda de mau gosto. E aí e isso daí é aceito pelos estudantes. Ok, vamos estudar para a prova, enfim. A finalidade quero passar de ano. E logo, quando há professores que tentam trazer o debate, tentam trazer uma visão real, né? Não, olha, os livros dizem isso, mas, espera aí, esses são os dados reais, né? Ou vamos fazer uma coisa assim para dialogar com a realidade e sair de se afundar nos livros. Esses professores são escrachados e caem assim, não sei, os alunos não dão valor a esses professores. E meio que passam as aulas deles exatamente isso. Eu vou passar a aula desse professor. Então, assim, porque eu também vejo que é anterior a gente fazer esse discurso ou dialogar, sei lá, com os defensores ou juízes, porque esses caras, eles passaram pela universidade. Então, assim, anterior a isso, em um momento que eles estavam num período de formação, né, que eles eram estavam mais, não sei, flexíveis às informações que chegavam, não tiveram esse espaço, né? Talvez por não buscarem também, mas não tem essa oferta. Então, e é em meio a esse imbróglio todo que eu fico, tá, o que eu faço? Eu estou, enquanto estudante, numa angústia, mas eu não vejo meus professores também fazendo essa alteração, não sei. Também assim, desesperador. E a gente está falando de uma PUC que, enfim, se gaba, né, de algumas coisas e que, lamentavelmente, não diferencia-se de outras faculdades. Obrigada. Vamos lá, por partes, né? Sem fazer referência a nenhum delito. Primeiro, Rafael. Rafael, o que eu estou falando em relação à questão dos saberes, porque é incrível, tem a ver também com a pergunta dela, então vou tentar casar. O positivismo jurídico, né, ele ganhou um peso, sem querer botar toda a culpa na ditadura militar, mas foi naquele momento, né, que se perdeu muitos saberes, né, dentro das faculdades de Direito. As faculdades de Direito, elas tinham uma tradição anterior, né, filosófica, né, no estudo sociológico. Isso tudo foi se perdendo para o positivismo jurídico, né? Então, você passa a não ter mais o estudo do crime, por falar de direito penal, que é a área mais afeta, o crime no ambiente social, e passa a estudar o crime através do código. Aí fica todo mundo para passar em concurso estudando os códigos comentados, né? Teve um do Damasio lá no crime de ato obsceno, que tinha uma situação de uma pessoa que soltou um peido no elevador, e que, se aquilo alguém denunciou ele, um promotor denunciou no ato obsceno, está lá no livro, no código não dado. Aí tu vem disso, teve um concurso público que caiu. Como é que chama uma pessoa que tem duas cabeças? Tipo, um corpo e duas cabeças. A gente vê siamês. Às vezes, quando a gente vê uma criança dessa no jornal, que imediatamente sofre um processo cirúrgico. Mas na questão do concurso público é o seguinte: um siamês, um queria matar, o outro não queria matar. Essas questões, onde é que a gente vai encontrar isso? Você está entendendo o que eu estou te falando? Muita droga. A abstração que o mundo jurídico leva, entendeu? Esse afastamento da realidade, aí é que eu acho. E direitos humanos não resolve também que direitos humanos é direito, é abstração também. Acho que são dados reais para a gente não tentar, criminologia, filosofia, sociologia. Não, mas esses dados, né?
tinha de alguma maneira, o cara para ser juiz, o cara para ser delegado, né, a pessoa para ser promotor de justiça, ele tinha que ser aferido em algum conhecimento sobre a realidade. É isso que eu acho que eu defendo. Isso não é absurdo, não, porque existem alguns países onde isso acontece. Em relação aos cursos, você conversar com uma pessoa que faz uma faculdade de Direito na Universidade de Buenos Aires, dá uma vergonha de você ter assistido uma formação, né? Os caras estudam filosofia de uma forma, criminologia, mas por que eles estudam? Porque quando eles fazem um concurso para ser um juiz, lá não tem nem concurso, mas tem alguns espaços onde eles são aferidos em conhecer, esse saber é cobrado deles, né? E faz parte da cultura jurídica a elaboração desse saber, como já foi no Brasil. A academia de polícia era um lugar onde os juízes iam beber conhecimento, positivismo criminológico, lombrosiano, chegou pelas academias de polícia, se discutia todo aquele saber da Europa. Hoje o delegado de polícia não discute nem mais direito, entendeu? Porque, sabe, houve um embrutecimento intelectual, né, dessas categorias, dessas autoridades, que eu acho que isso é um problema sério para a gente atacar toda essa questão que a gente está chamando de hermenêutica, de decisão, de cultura. Isso é um ponto que a gente tem que atacar. Não é possível mais a gente ter autoridade se formando, né, somente respondendo questões sobre Tício e Tácio. Não dá mais. Né? Isso aí está gerando um problema sério. Né? Então, como a gente vai resolver isso aí, não sei, vai ter que ter um amplo debate nas universidades, né? E vamos ter que conquistar. Aos poucos eu sinto que me ligaram da PUC do Rio outro dia, dizendo que um grupo de alunos estava querendo, e olha que na PUC do Rio é uma única universidade que ainda tem uma cadeira de criminologia lá com o Dornelles, né? Mas, não existe uma faculdade de Direito que criminologia seja matéria obrigatória. Aí me pediram, vamos estudar um texto crítico, a gente queria contar com a sua colaboração. Aí eu já mandei logo, esquerda punitiva, Maria Lúcia Caram, bota na mesa, porque, né, eu não sei, né, discordando até do Inácio, não sei se é um sucesso total, a gente tem um monte de empresário algemado, né, isso aí a gente não vai estar reproduzindo, né, as mesmas coisas que nós estamos questionando, né, em relação aos que são selecionados pelo sistema para outras classes sociais, como se a gente estivesse mudando o mundo através disso. Não acho que não. Né? Então, acho que a gente tem que começar também a Lei Maria da Penha tinha que ser problematizada. Eu tenho visto a quantidade de pessoas e a criminalização da homofobia. Foi uma coisa absurda. Eu passei em Nova Iguaçu, são situações reais, cara. A PM trouxe o cara que tinha acabado de bater na mulher na rua, o cara completamente bêbado, a mulher vira para mim e fala assim, doutor, pelo amor de Deus, não prende meu marido. Eu falo, mas por que, minha senhora? Você acabou de tomar uma surra, por que eu não vou prender seu marido? Se eu prender meu marido, eu não tenho que comer amanhã em casa. Que ele que leva todo dia o alimento da família. E as crianças e tal, papapá. Então, se falou aí sobre representação para crimes de furto. Como é que então? Vamos lá, mas aí lá tem violência, no furto não tem. Eu já critiquei isso também. Acho que esses dois modelos, assim, um modelo para crimes violentos e outro para não violentos, o próprio Inácio falou sobre isso, é uma coisa também problemática. Porque acho eu que a Lei Maria da Penha, isso é um debate amplo, né? Mas tem que ser levado. A gente não pode sacralizar e dizer que não, a Maria da Penha é a grande lei dos direitos humanos que veio resolver o problema da violência doméstica. Esse discurso é o discurso midiático, é o discurso do Jornal Nacional. Agora, nós, que somos operadores do direito, que sabemos, conhecemos os dados da realidade, eu que sou delegado, que estou vendo esse problema que eu estou contando para vocês, eu não posso comprar isso da forma com que a minha mãe e a minha avó compram quando assistem a televisão. Então, nós temos que lutar, de alguma forma, dentro das universidades, né, e fomentar nos ambientes, né, das autoridades esse saber da realidade, levar isso a conhecimento, é mais ou menos isso. Agora, a pergunta da testemunha, né, vou ver se eu me lembro de todas, né, é difícil, né, porque eu acredito, o Brasil, nós temos uma figura muito estranha chamada delegado de polícia, repare, né, piercing na mão, a favor de terrorismo, mas a figura do delegado é estranha, porque o delegado, por incrível que pareça, ele é uma autoridade dentro do nosso ordenamento jurídico que tem condição de fazer contenção do poder de polícia sendo polícia. Olha que maluquice. O delegado é delegado de polícia, mas ele tem condições de fazer contenção do poder de polícia. Como? Foi apresentado um flagrante para a autoridade policial. A autoridade policial fala, não, tentativa de furto de um saco de biscoito, princípio da insignificância, não há flagrante, não há crime. Já fiz isso.
eu estou fazendo o quê? Contenção do poder de polícia, né? Então, isso só existe no Brasil. Na Argentina, eu estou falando muito da Argentina, você me desculpa, porque é onde eu tenho mais informação. Mas lá o comissário de polícia, ele não tem esse poder de contenção. Ele tem que apresentar imediatamente o fato a uma autoridade judiciária. Ele não vai ter. E por que se exige do delegado de polícia formação jurídica? Então, se a gente for ver essa estrutura do nosso sistema pré-processual, a presença do delegado de polícia, eu posso ver que ela é garantidora, porque você tem a possibilidade de fazer a contenção do poder de polícia antes de chegar no juiz. Você tem uma autoridade dentro da polícia, que seria o delegado, que poderia e teria condições, porque a lei confere esse poder, o delegado pode relaxar a prisão. Porque a prisão começa, nós estamos falando de prisão em flagrante. Quando é que se dá a prisão em flagrante? Tem 2 momentos. Tem a prisão captura, horrível, né? Tem que falar de direito. Tem a prisão captura, que é o momento que foi dado voz de prisão para a pessoa, né? O tal do TEJ preso, né? Aí tem lá o TEJ preso. Levaram para o delegado, vai ter a formalização da prisão em flagrante. Mas e se o delegado não formaliza a prisão captura? O que ele está fazendo? Relaxando a prisão. Se botar isso numa prova para a magistratura, está reprovado, porque o juiz nunca vai admitir que um delegado pode relaxar a prisão. Mas o delegado pode relaxar a prisão no nosso sistema. Ele pode, né? A pessoa está presa porque foi capturado e foi conduzido até a delegacia. Nesse momento, ele está com a liberdade dele cerceada, ele está preso. Pode ser qualquer um do povo, a PM principalmente, né? Mas ele está preso. O delegado tem que ter. Eu dei uma entrevista uma vez que eu falei, delegado é para soltar. Né? Foi um escândalo, né? E aí o nego já pensa em um monte de coisa, né? Mas delegado é para soltar, né? Eu estou quase botando lá na delegacia, não aceitamos cheques. Grandão. Aí vou botar assim embaixo, pequenininho. Fiança só em dinheiro, joias, na forma do código processual. Mas quando fala que delegado é para soltar, aí fica todo mundo assim, mas é verdade. Porque a função jurídica, e os delegados, pelo menos no Rio de Janeiro, sempre lutaram para pertencer ao mundo jurídico, mas sempre visando equiparação salarial com promotores, com juízes, coisa que nunca vão ter, né? Mas eles não conseguem perceber que essa aproximação do delegado com o mundo jurídico se dá justamente na decisão não de prender, mas na decisão de soltar. Porque vamos parar para pensar, prender em flagrante, qualquer um do povo pode. Qualquer um de nós pode prender em flagrante, no sentido da captura. Depois o delegado só pode prender com ordem do juiz. Então, quando o delegado autua um flagrante, ele não está fazendo graça nenhuma. Graça ele faz, né? Ele atua juridicamente quando ele diz, não, isso aqui não é flagrante. Então, acho que essas culturas também, né, têm que ser fomentadas. Eu tenho tentado fazer um trabalho desse junto, porque os delegados não conseguem enxergar isso. Eles se veem só como polícia, no sentido de reproduzir, mas isso também vai chegar no Ministério Público, o promotor vai fazer pior, né? E, por incrível que pareça, né, o promotor e o juiz, muitas das vezes, são mais policiais do que o próprio policial. Porque o estado de polícia não é um estado que ele é realizado somente no campo das instituições policiais. O estado de polícia ele é exercido por todas as instituições. Eu tenho estudado agora no doutorado os pedidos de arquivamento dos autos de resistência. Depois nós vamos conversar, e você tem muito a me ajudar, porque a pesquisa está ficando num momento assim terrível. Você tem que ver o que os promotores de justiça escrevem nos pedidos do auto de arquivamento do auto de resistência. Aí, olha só como que é. Vou te dar um caso que para mim foi... São 2 casos que para mim marcaram muito. A polícia entra contando a história que teve uma troca de tiro, que é sempre assim, notícia anônima, que tem um churrasco do traficante no morro tal, papapá, chegou lá, foram recebidos a tiro, trocaram tiro, daqui a pouco olharam para cima da laje, alguém gritou, explode eles, eles olharam, alguém fazendo o movimento de arremessar algo, bum, atiraram. Profilaxia, né? Vão chegando perto, encontraram lá uma pessoa, do lado dela, uma granada, só que interessante, sem o pino, não explodiu a granada. Aliás, o que tem de granada apreendida em auto de resistência que não explode, e é legal que quando você, depois de 300 autos de resistência, encontra um que a granada explodiu, que tu vê que ali tem a resistência, aí você vê como que a coisa é diferente. Aí tem policial ferido, aí tem a viatura da polícia, quando tem resistência, está toda cheia de bala. Agora o resto, a polícia chegou, teve uma intensa troca de tiro, mas nenhum, eu vou te falar, esses bandidos atiram mal pra caramba. Atiram muito mal, são incompetentes, né? E eles estão muito mal armados. É mentira, porque é um discurso também
esquizofrênico, porque a polícia diz que tem que se armar mais, porque cada vez mais os bandidos estão melhorando o seu arsenal. Manual de resistência que são apreendidos é 38 enferrujado, pistola. É uma vergonha. Aí, olha só, chegaram lá, viram o rapaz da granada. Com ele foi apreendido, nesse auto de resistência, um radiotransmissor e uma granada intacta. Beleza. Todo auto de resistência, quase todos, mais de 90%, se chama o familiar. Por que se chama o familiar? Porque se o cara for bandido, o familiar vai chegar lá, vai falar assim, já foi tarde, graças a Deus. É assim que eles falam. Isso era um problema, realmente ele se perdeu para o tráfico, saiu de casa com 15 anos. E o policial lá fazendo um interrogatório para legitimar, porque a condição de criminoso é tudo que se busca no auto de resistência. O que se busca no auto de resistência não é a realidade do fato da legítima defesa, se não houve legítima defesa. O que se busca no auto de resistência é identificar que aquele que morreu tinha que morrer. Né? Por quê? Porque ele tem uma folha de antecedentes criminais imensa, porque a família não quer mais saber dele, por um monte de questões que estão ali em jogo naquela decisão. Aí vem o pai do garoto. Aí o pai do garoto fala assim, esse radiotransmissor era do meu filho, porque ele andava para cima e para baixo com esse radiotransmissor. Ele realmente trabalhava no tráfico, às vezes ele ficava de dia trabalhando, às vezes trabalhava de noite, trabalhava como olheiro, soltava pipa e ficava com radinho. Duvido que essa granada fosse do meu filho, porque meu filho não tinha autorização nem para andar armado. E qualquer pessoa que trabalha num sistema penal tem obrigação de saber da divisão do tráfico. Tem obrigação de saber que existem setores no tráfico, a maioria dos setores do tráfico, aliás, não são armados. Os doleiros, né? Os endoladores, né? Tem uma série, e todo mundo sabe da função desse. Um promotor de justiça que realmente estivesse interessado nisso, o que faria o promotor? Vamos continuar essa investigação, porque o pai falou que no momento em que um garoto foi morto, pessoas da vizinhança viram ele soltando pipa sendo morto. Aí o que você espera de uma investigação? Bom, que agora o promotor vai pedir que o delegado, junto, ou então chama o pai, quem são esses vizinhos, né, que viram? Nada. Vem a promoção de arquivamento, porque conforme falou o pai, o filho trabalhava para o tráfico. Né? Teve outros absurdos que a mãe, porque aí o tiro sai pela culatra quando chama o familiar, porque às vezes tem um familiar que é maluco, né? Tem familiar que é maluco mesmo. Não, meu filho foi assassinado, trabalhava para o tráfico, mas ele foi assassinado dentro da casa do meu irmão, o tiro está lá na parede, meu irmão viu, aí a promotora chama o familiar de novo, é ouvido 2 vezes o familiar, foi ouvido no Ministério Público, a mãe do rapaz. Aí o que tu espera? Bom, agora vamos fazer uma perícia na casa do cara para ver o tiro da mãe. Nada. Pedido de arquivamento, arquive-se. Problema sério, entendeu? Porque é a decisão que a gente estava conversando, né? Como é que as coisas se pautam através de decisões. E as decisões, elas são pautadas, evidentemente, porque a gente está num momento muito tosco, né? Outro dia eu tive uma conversa brilhante, Juarez Cirino, Nilo Batista, num encontro no IBCCRIM, vira Juarez Cirino para Nilo Batista e fala assim, pô, Nilo, que saudade daquela direita ilustrada. Saudade da direita ilustrada. Achei aquilo sensacional. Momento em que se debatia, que mesmo os conservadores, né? Agora, hoje não. Hoje nós temos juízes, delegados, promotores que se pautam, né, pelos programas de televisão, pelos programas midiáticos, que querem, conforme o professor Inácio Cano colocou, se pautar através da mídia. E outro dia eu não deixei filmar, a Bandeirantes queria filmar um preso lá na delegacia, eu falei, não, aqui eu não vou mais permitir que filme preso na delegacia. Se quiser filmar, tem que filmar quando ele estiver saindo ou entrando. Aqui dentro, não. Aí veio o repórter no ar. O delegado Orlando Zacconi não permitiu que se filmasse o preso, porque o repórter tem que justificar por quê. Coitado do repórter também. Por que não filmou, né? Bem, é só para problematizar a questão das metas, que foi mencionada pelo professor Inácio, que eu tenho a impressão, e queria depois ouvir a tua opinião, que as metas atendem a uma ótica economista, de eficiência economicista, tão ao gosto lá do pessoal do Law Economics. E o que eu tenho visto é que, para atender essas metas, muitas vezes, os direitos fundamentais são afastados. Eles são vistos como óbices ao atendimento dessas metas. Dar alguns exemplos. O Ministério Público baixou umas metas e aumentou substancialmente o número de denúncias ineptas, completamente ineptas. A magistratura tentou estabelecer critérios objetivos de promoção e criou a seguinte máxima.
a sentença condenatória valia 2 pontos, a absolutória valia 1 ponto para você ser promovido. Isso foi barrado, foi feito o projeto, foi barrado no Conselho da Magistratura a partir de muito grito que surgiu. Isso tem me incomodado muito. Num país com a nossa tradição autoritária, secularmente autoritária, o que essas metas poderiam representar no recrudescimento, no aumento de persecuções penais aí, absolutamente absurdas? Bom, realmente essa é uma discussão longa e complexa. Todo o sistema de metas, os indicadores, têm problemas. Entre outras coisas, porque se você julga uma instituição pela informação que ela produz, você está incentivando ela a alterar essa informação. Então, no Rio, por exemplo, outro dia me contava alguém, no Rio as metas são 3, são homicídio, roubo de carro, roubo, furto de carro e roubo de rua. São as 3. Das 3, homicídio é a mais confiável, porque, embora seja possível esconder cadáver, não é tão fácil. Roubo e furto de carro é relativamente confiável, embora está superestimado por causa da fraude e afeta um setor da população que tem carro. E a mais frágil de todas é a terceira meta, que são roubos de rua. E alguém me contava outro dia que alguém foi roubado, foi denunciado na delegacia e o policial acompanhou para fora da delegacia e fora da delegacia convenceu a pessoa que isso tinha sido um extravio, que não tinha sido roubo. Que a pessoa realmente não tinha percebido bem, mas não... obviamente, porque a meta devia estar em jogo e eles ganham a mais por isso. Então, todo o sistema de meta tem riscos e problemas. O nosso sistema de metas tem problemas adicionais porque nós não temos pesquisa de vitimização e outras informações que nos permitam balizar realmente melhor os dados policiais. Agora, eu acho, pessoalmente, que ter um sistema de metas ruim é muito melhor do que não ter sistema de metas nenhum. Por vários motivos. Primeiro, a introdução do homicídio no sistema de metas significa que, pela primeira vez, a polícia está priorizando os homicídios. Em segundo lugar, recentemente, as mortes pela polícia, os autos de resistência, fazem parte do total de mortes violentas que eles têm que minimizar. Então, já matar a gente toca no bolso, que não acontecia antes. Nós queremos mais, nós queremos uma meta específica de redução da letalidade policial. É isso que a gente está cobrando do governo. Mas, pelo menos agora, os mortos que eles causam doem no bolso. E, em terceiro lugar, a meta tendo problemas, o indicador sendo ruim, isso pode ser discutido, avaliado. Pode dizer, 2 pontos é um absurdo, melhor 1. Qualquer dessas situações, para mim, é bem melhor do que a discricionalidade completa que deixa a seletividade na mão do operador. Então, para mim, é um avanço. As metas do Conselho Nacional do Ministério Público, as metas do Conselho Nacional do Judiciário, todas elas têm problemas, mas todas elas são um avanço em relação à situação anterior. Eu só me lembrei de algo que surgiu da pesquisa, conversando com policiais, né? Como eu disse, da disputa, alguns delegados diziam que a Polícia Militar tinha meta de prisão, né? E a gente achou isso interessante, até perguntou para alguns policiais militares e tudo. E aí, o que chamou a atenção é que alguns deles até diziam, a gente tem meta, mas meta de eficiência, né? Não é meta de prisão exatamente. E um delegado, ele falou assim, olha, eu posso dizer que no estado de São Paulo se mede meta de segurança pública a partir de prisões. Agora, na minha percepção, quanto mais prisão, significa que menos a polícia militar está sendo efetiva, porque ela, na verdade, ela tem que ser ostensiva e reprimir o crime, e não, né, ficar captando e colhendo esse crime. E tem que prevenir. Então, eu achei isso interessante, porque, apesar da gente não ter conseguido confirmar isso na pesquisa, enfim, foram só algumas menções à meta, talvez isso também possa nos ajudar a refletir essa política que está permeada aí, né, na política de segurança pública, né, e esse viés de que produtividade em segurança pública tem a ver com encarceramento. Muitas coisas interessantes foram tiradas, acho que a gente caminha nesse sentido de intensificar o diálogo com os operadores, né, do sistema de justiça criminal, lembrando aqui que o Dr. Zacconi pontua com quem toma a decisão, né, e também tentar incidir nessa questão cultural que permeia. Acho que quando a gente fala da questão da seletividade, a gente também tem que enfrentar a questão da criminalização, na questão de classe
e racial, porque se a gente não incidir nisso, que também tem o seu aspecto cultural muito forte, né? Se a gente não acabar que sempre o suspeito vai ser o jovem pobre negro, eles vão continuar habitando aí o nosso sistema penal, vão continuar sofrendo a violência policial. E lembrar que também esse sistema está sendo utilizado também como forma de controle social dessa pobreza. Se a gente pensa hoje no Rio de Janeiro, que está sediando a Rio+20, vem uma informação que os profissionais que atuam na prefeitura, no Estado, com a política de recolhimento compulsório, estão de plantão e tem um alerta dentro do sistema prisional, para os funcionários também receberam memorandos, de que vai ter um aumento da população prisional durante esses mega eventos. Então, quer dizer, também é utilizada com esse sentido muito forte de controle, e isso a gente tem que enfrentar. Acho que o professor Inácio traz também algo que é muito importante, que está na nossa agenda desde sempre, da questão das polícias, que é a atuação de um controle externo efetivo das polícias, que a gente ainda não conseguiu, que o Ministério Público também assuma a sua responsabilidade de controle externo de uma forma mais sistemática, mais eficaz. E, por fim, eu acho que algo que estava tanto na fala do Dr. Zacconi como do Inácio, que é a gente enfrentar de uma vez por todas a questão da descriminalização das drogas. A gente ainda tem sido muito tímido para fazer esse debate para fora, né? A gente acumula muito para dentro, mas ainda não tem conseguido colocar essa discussão para a sociedade mesmo, enfrentar isso fortemente. E só a última coisa que acho que a gente tem, e eu concordo plenamente com o senhor, é tirar da nossa agenda esse cunho punitivo. Eu sou uma militante de direitos humanos, de uma organização de defesa dos direitos humanos, tenho muita dificuldade de explicar para muitos parceiros de direitos humanos que não, na justiça global, nós não apostamos na criminalização como saída, na criminalização da homofobia, na aposta da criminalização posta na Lei Maria da Penha. Ele cita os dados aqui quando ele fala da lei seca, né, que tem mais. A gente continua sendo um dos países que tem o maior número de mortes no trânsito. A lei, ela encarcerou mais, mas ela não incidiu, né? Quando a gente vê, a gente já tem a criminalização da tortura, né? Já é crime. A gente tem pouquíssima efetividade. Então, de fato, tentar incidir mais nessas questões culturais e apostar menos nesse sistema punitivo. Bom, acho que a gente encerra aqui essa mesa. Agradeço muito a Gorete, ao Inácio, ao Dr. Zacconi.